Sparking Zero, que é a nova entrada na série de Budokai Tenkaichi, tá batendo na porta e todo fã de Dragon Ball daqui até o buraco negro mais próximo tá borbulhando de antecipação. A seguir, filmagens com todos os fãs de Dragon Ball daqui até o buraco negro mais próximo. Isso não é à toa. Sempre que um jogo novo sai, eles vêm com um selo de qualidade grudado na alma e a mais pura definição do que os meus crias chamam de Peak Fiction. Eu sou o Pinho e hoje a gente vai conversar sobre por que Dragon Ball tem os melhores jogos de anime. Deixa o like no vídeo aí, tamo junto. A reputação de jogos de anime não é das melhores. Quase sempre eles saem uma bagunça bugada e mal feita, claramente muito longe de qualquer estado jogável. Por isso, eles ganharam a fama de serem feitos só com dinheiro em mente e de usarem obras que os fãs amam como muleta pra pelo menos garantir umas vendas. Deus abençoe os executivos. E vamos ser sinceros aqui, é uma reputação mais do que merecida. Quantos desses não são só o Naruto Storm como skin do anime do momento? Até Jujutsu, um anime que, pra ser sincero, eu não sei nada sobre, ganhou um jogo merda esse tempo atrás. Eu só fico feliz que Chainsaw Man não tem jogo. Mas de alguma forma, mesmo sendo publicado pela mesma empresa que faz todos esses jogos horríveis, o GOAT segue no topo da montanha, iluminando o caminho como um farol, ele mesmo. Sword Art Dragon Ball. Não contente em ser só o GOAT dos animes, veio para ser o GOAT dos jogos também, dos jogos de anime. A quantia absurda não só de jogos incríveis, mas lançados de forma consecutiva que Dragon Ball tem é assustadora. Só em 2016 a gente teve o Fusions e o Xenoverse 2, em 2018 o Fighters e o Legends, e assim por diante, a parada continua. E o que é mais surpreendente é que não é só quantidade ou qualidade, mas o quão versáteis eles são. Tem Dragon Ball pra todo mundo. Você gosta de jogo de luta? Fighters, luta de arena, Budokai Tenkaichi, mundo aberto, Kakarot, MMORPG, Dragon Ball Online, Gacha, Legends e Dokkan, e assim por diante. A gente pode passar um tempo aqui. Cada um desses apela para um lado e eras diferentes do público e da obra, e mostram pra gente uma coisa muito interessante de Dragon Ball como franquia. Isso é o quão surpreendentemente versátil ela é. Ao longo da sua história, a pergunta sobre o que é Dragon Ball teve muitas respostas diferentes. A mais popular delas é que a série é sobre lutas, mas nem sempre foi assim. No começo do mangá, ele era uma comédia sobre um grupo colorido de amigos procurando as esferas do dragão. Eu não tenho ideia do porquê eu narrei isso assim. Depois que o Goku vai treinar com o Mestre Kami, a história passa a ser sobre artes marciais, mas ainda muito focada em comédia. Não é à toa que tem uma luta no primeiro torneio, que o Kuririn luta contra um cara que o poder dele é ser fedido, e o Kuririn só ganha porque ele não tem nariz. Mas na final desse torneio, ironicamente porque ele é muito engraçadinho, as sementes do que Dragon Ball viraria foram plantadas. A final desse torneio é entre o Goku e o Mestre Kami, que entrou disfarçado como Jack Chun para impedir que os alunos dele ganhassem, para poder passar uma lição para eles. E quando ele ganha do Goku, por muito pouco, mas ganha, ele junta a rapaziada e dá para eles a lição que ele queria. Essa que mais tarde viraria o lema de Dragon Ball por inteiro. Nesse mundo, sempre vai ter alguém mais forte do que o mais forte. Ainda existe uma tonelada de pessoas mais fortes do que você. No arco do Piccolo Daimao, as coisas tomam um tom muito mais sério. No arco dos Saiyajins, a escala sobe para um nível cósmico e a revelação do Goku ser um Saiyajin o tempo todo muda completamente a forma que você olha para a era clássica e pro próprio personagem do Goku, e assim por diante. Todo novo capítulo de Dragon Ball dá pra gente uma nova faceta da identidade geral da série e acrescenta algo novo pra ela. A graça dos jogos é que, por causa da quantia massiva de quantos deles tem e de quantos gêneros eles cobrem, a gente ganha a capacidade de não só reviver a história de novas formas, até vezes até demais, pra ser sincero, mas de experienciar coisas únicas que um anime jamais poderia. Porra, em que lugar você vai ver uma história sobre clones do mal dos Guerreiros Z, se não no Fighters, que é feita exclusivamente para reutilizar os modelos? Ou uma história sobre o mundo de Dragon Ball anos depois do Goku e do Vegeta voarem pro espaço em uma luta gigantesca para decidir de uma vez por todas quem era o melhor dos dois, e eles só não voltam mais e ninguém sabe quem ganhou. Se não na porra do Dragon Ball Online. Esse é um universo grande. Tipo, mesmo antes de subir pra escala cósmica, só a terra deles tem furries, robôs, lobisomem, vampiro, dinossauro, bruxa, deuses, caricaturas racistas, pessoas sem nariz, pessoas com 3 olhos, seja lá que porra que o Pual é. Por causa disso, não é difícil de se imaginar novos personagens, conceitos ou cantos inexplorados. O próprio Toriyama tirou vários do cu ao longo dos anos. Era pro mangá ter acabado umas 4 vezes diferentes. Tem um androide, o primeiro androide que aparece é só o Frankenstein. Na Era Z, foram lançados vários filmes que só não eram canônicos para a história principal, mas que ainda assim deram pra franquia alguns dos personagens e momentos favoritos de muita gente. Porra, eu amo o Broly do Super e ele não existiria sem o original. O Bardock não nasceu canônica, calma, ele aparece em um painel do mangá original. Não, tamo junto então. A Jeanne não nasceu canônica e o Cooler até hoje é um dos filhos da puta mais dripados dessa franquia inteira. Alguns desses eram tão legais que eles viraram canônicos depois, tipo o Broly e o Paragas. Porra, tem um anime inteiro que só não é canônico com a porra de uma transformação irada. Você tem noção que o Gogeta não era canônico até o Broly? Essa quantia enorme de coisas fora da linha do tempo principal, somada com o mundo insano, gritavam pra você, fã,
que esse universo não só tinha espaço pra você e pra suas ideias, mas que ele ativamente queria você lá. E a rapaziada escutou esses clamores. Os fãs criaram animações, mangás, uma quantia tão grande de OCs que chegam a rivalizar a fanbase de Sonic, transformações. O mangaka atual do Super, o Toyotaro, foi encontrado pelo Akira Toriyama por causa de um mangá de Dragon Ball AF que ele tava fazendo. Se até o mangaka atual tem os OCs dele, por que você não teria? Porra, essa inclusão toda foi um dos motivos pela qual eu virei um fã ativo da franquia e passei a realmente acompanhar coisas de Dragon Ball. Já que em 2018, enquanto eu assistia o Torneio do Poder com os amiguinhos de escola, a gente resolveu jogar uma mesa de RPG porque a gente queria mais Dragon Ball e a gente acabou jogando ela por mais de um ano. E era essa história sobre piratas espaciais que fugiram da tropa do Freeza e tentavam aprender a viver e a lutar com medo de que ele fosse vir atrás deles. Eu me lembro até hoje de uma festa que a gente foi junto e a primeira coisa que a gente fez foi ligar o Xbox e tentar fazer os nossos personagens no Xenoverse 2. E essa é a questão. Os jogos não só perceberam essa trend, como resolveram abraçar ela. O Dragon Ball Online e o Xenoverse te deixam criar os seus próprios personagens e eles cumprem um papel próprio nas narrativas, ambos conectados com o Trunks e com todo o lado de viagem temporal da história. A pergunta que eu fiz no título e que eu disse que a gente ia conversar sobre hoje é por que Dragon Ball tem os melhores jogos de anime, ou alguma coisa assim. E a resposta é tudo que a gente conversou até agora. Não só eles são jogos de verdade, que geralmente lançam terminados, se você desconsiderar as 300 DLCs, o que é um absurdo. Mas essa franquia tem uma personalidade tão bem definida, mas com tantas camadas, que fica difícil não se apaixonar por elas. Os jogos tornam possível que você tenha seu cantinho nesse universo e que você possa aproveitar sua era favorita, seja ela o arco do Pilaf ou a saga Cell. E a parte mais legal é que esses jogos claramente foram feitos de fãs pra fãs. Eles não só te mostram coisas super iradas, mas te dão um tempo pra sentar com os lados menores de Dragon Ball. Olha as telas de carregamento do Xenoverse 2. Nos menus do Tenkaichi, são os próprios personagens que apresentam as coisas pra você. E as narrações deles vêm com pequenas artes e coisinhas que mostram as personalidades deles. Os jogos são tão cheios desses pequenos detalhes que só te deixam feliz por ser fã dessa obra. Eu adoro, por exemplo, os lobbies do Fighter Z, porque você tem essas versões chibizinhas de todo tipo de personagem da obra, e eles têm várias skins diferentes e cores diferentes, e é só tão legal, e eu me sinto tão feliz de tentar colecionar eles. Ou era assim antes da minha conta da Steam ser hackeada e um ano chinês reembolsar o jogo. Não era pra ser possível, eu tinha mais de 2 horas de jogo e tinha comprado ele antes já. Até o mais predatório deles, que é o Legends, é o jogo gacha, tem artes maravilhosas e cada um dos trocentos personagens dele exibem tanta personalidade e carisma. Olha o quão arrogante o Vegeto e o Gogeta parecem depois de ganhar, ou o quão silly é o Broly, ou o quão feliz o Goku tá só de poder ter tido uma luta legal. Ou esse Goku Super Saiyajin fazendo a pose do mangá, porra! O jogo abraça tanto esse lado de fã, que a história dele inteira é sobre um torneio intertemporal que reúne campeões poderosos de todas as eras, e o nosso personagem principal é um Saiyajin medieval que perdeu as memórias, que aparentemente tem um clone do mal, e que se alia a, e eu não tô brincando, a Bulma do clássico, o Jaco do Super, o Nappa e o Vegeta do Z. E o Nappa é o mestre dele, o Nappa ensina o nosso personagem a virar um guerreiro. E eles vivem aventuras que seguem uma estrutura criminosamente parecida com a da história original. Tudo isso enquanto eles tentam entender qual que é a desse torneio. Até a porra do Goku, toda vez que ele aparece nessa história, ele é tão poderoso e tão imponente que ele parece uma criatura quase que celestial. E ver ele pelos olhos de outro protagonista é só tão legal. É uma fanfic absurda e a melhor parte é que é tudo oficial, eu acho muito legal. E essas diferentes perspectivas nem são só em história. Olha só o quão lindo é o estilo de arte do Dragon Ball FighterZ e as animações com poucos frames. Você vai me dizer mesmo que isso não impactou nem um pouquinho o estilo do Super Hero. Essa porra toda é a prova mais concreta possível de que Dragon Ball é uma experiência complexa, muito mais profunda do que a fama de Dragon Ball é só luta que ele foi ganhando ao longo do tempo. E não me leva a mal, lutas são definitivamente uma parte muito grande e muito boa do que Dragon Ball é, mas esse é um mundo tão legal, com espécies, criaturas, lugares e conceitos tão criativos, tão diferentes. É um mundo que abraça tantos conceitos de tantas convenções de gêneros e épocas diferentes, mesmo sendo tão certo de si, e de alguma forma tudo encaixa. Você sabia que canonicamente tem um coelho na lua desde o clássico? Você vai me falar que aquela luta do Yantia contra uma múmia no clássico, que ele usa o poder de lobo dele pra ganhar, ou o Ten Shinhan tendo um dos piores arcos de redenção que eu já vi na minha vida, que é comicamente tosco, mas por isso fica ótimo. Você vai me falar que essas coisas não são parte do charme de Dragon Ball? Ela pode não ser a obra mais bem planejada, com os temas mais nítidos, a menos problemática, com o melhor world building, mas ele é como voltar pra casa depois de um dia de merda e comer sua comida favorita, ocasionalmente feita de uma forma ou com um tempero diferente, e as coisas por um tempo ficam
tranquilas. Olha, eu estaria sendo inocente até demais se eu dissesse que é só porque o mundo de Dragon Ball é muito bonito e muito único e fosse embora. Eu tentei fazer isso, minha consciência não me deixou em paz. A grande verdade é que tem uma discussão muito maior para se ter tida sobre o mercado de animes e jogos de anime no geral e sobre como eles são muito monopolizados, já que todos os maiores animes que existem são da Shonen Jump e todos os grandes jogos de anime são publicados pela Bandai. Eles não são todos desenvolvidos pela Bandai, muitas vezes ela terceiriza esses jogos para estúdios menores, mas no geral eles são todos publicados pela Bandai. Então, é uma mão muito fechada, a parada é muito centrada num grupo seleto de pessoas tentando fazer o máximo de lucro possível. E quando eu falo pessoas, eu ainda tô sendo generoso porque a verdade é que são empresas. E tudo bem, empresas são compostas por pessoas, mas pessoas têm motivações e paixões. Empresas têm sempre um objetivo: lucro pra caralho, meu fiote. E assim, tem um motivo do porquê a fama deles é tão suja. Usando jogos de Dragon Ball de exemplo, os jogos de Tenkaichi foram muito famosos por serem ótimos jogos de batalha de arena. E logo em seguida eles seguiram isso com a série Ninja Storm. E porra, começou muito bem, as coisas começaram muito bem, era uma série respeitada. Mas conforme ela foi prosseguindo, eles tiravam funcionalidades que as pessoas gostavam e colocavam outras que não eram boas. Cada nova entrada na série era um acréscimo meia boca, que ao invés de só crescer, mudava parte da fundação, porque eles não entendiam o que era fundação, o que tornava esse gênero especial. E aí, pô, dá dinheiro no Dragon Ball, deu dinheiro pra caralho aqui no Naruto, vamos copiar e colar isso em todo anime que existe. E assim, não me leva mal, o último Ninja Storm que eu encostei de verdade foi o 3, ele era divertido pra caralho. Eu passei horas jogando esse jogo, eu adorava pegar aquele Naruto mecha e sair por aí fazendo bosta, era muito divertido. Mas esse é o ponto, é divertido porque Naruto é um universo muito similar a Dragon Ball, até porque ele foi diretamente inspirado, mas Naruto é um universo muito vasto, com um leque de habilidades muito diferentes. Você tem personagens que se encaixam muito bem no cenário de jogo de luta, até porque são batalhas muito diretas, de porrada mesmo. O mais exótico que você tem dentro dessa bolha são os genjutsu, mas ainda assim dá pra adaptar. Só que isso não funciona pra todo jogo. Jujutsu, por exemplo, tudo que eu já ouvi falar desse anime não me faz pensar que ele funciona bem com um jogo desses. Eu brinquei mais cedo que, pô, graças a Deus que Chainsaw Man não tem um jogo de anime, mas é porque, pô, Chainsaw Man é uma história muito pessoal e eu não consigo ver uma boa adaptação de jogo pra Chainsaw Man. Tem certos jogos, certos animes que não foram feitos pra serem adaptados pra outras coisas. Ao longo dos últimos anos a gente foi adquirindo essa mentalidade de adaptação, de que todo livro tem que virar um filme, de que todo quadrinho pode ser uma série, mas certas obras foram feitas pra ficar na mídia delas. A relação de anime e mangá é um pouco diferente, porque é muito costumeiro você adaptar mangás pra animes. Eu ainda acho que certas coisas se perdem. Chainsaw Man é um ótimo exemplo disso, que mesmo que a adaptação de anime seja muito boa, muitas coisas se perderam no meio desse processo de adaptação. Se para onde eu faço um vídeo só sobre Chainsaw Man, mas essas empresas falham em capturar a magia do que esses jogos representam, justamente porque essas obras pra eles não são nada além de IPs. Então fica fácil de só jogar um gênero que tecnicamente dá dinheiro, apesar de que hoje em dia só ter o nome de um anime em cima de um jogo não quer dizer que ele vai vender, mas é mais fácil fazer isso do que realmente se esforçar pra fazer algo inovador. Ainda mais num nicho, esse nicho de jogos de anime, que nasceu copiando outros jogos. Todo anime grande tem um luta de arena só pra ele. Só que você consegue ver até pelo próprio Sparking Zero que quando o assunto é Dragon Ball, eles não brincam. O Sparking Zero é do gênero de jogo de anime mais manjado de todos. E ainda assim, ele é um jogo que tá atraindo a massa. A rapaziada tá animada, porque Dragon Ball é um dos poucos animes que tem renome de verdade, que no mundo de jogos é valorizado. Justamente porque ao longo dos anos foi se criando uma certa camada de confiança. Como eu disse no começo do vídeo, o recorde de jogos bons de Dragon Ball é surpreendente, só de olhar pra uma franquia normal. Mas quando você leva em consideração o fator anime, é ainda mais bizarro. Só que não é tão bizarro assim quando a gente olha de verdade. Dragon Ball é o pai do Battle Shonen. Ele começou os shounens de batalha que são enormes na Shonen Jump hoje em dia. Foi Dragon Ball e o Goku como personagem que moldaram essa ideia de histórias onde o personagem quer alcançar algo e ficar mais forte, onde o objetivo não é só o vilão da semana. Dragon Ball revolucionou o mercado de Shonen de uma forma sem precedentes, que nunca tinha acontecido e que nunca vai acontecer de novo. Ele é a galinha dos ovos de ouro da Toei. Cara, em papo de 2018, ali no Torneio do Poder, estádios ficaram cheios pra ver o Jiren lutando com o Goku, sabe? Passavam em bares um anime. Dragon Ball é um anime que fala muito com as massas, portanto ele vende muito. Então quando você tem um IP como Dragon Ball nas mãos, você não pode errar, porque se você quebra essa confiança, você tá perdendo muito dinheiro. E essas empresas não existem pra nenhum motivo além de gerar dinheiro. E o tanto que eu vou destruir de Broly no Sparking Zero não tá escrito. Meu nome é Pinho e muito obrigado por assistir. Eu vejo vocês em breve.
Se puder deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e a puta merda, eu agradeço aí. Tamo junto.